Essa aqui, quem é ectomorfo pode ter caído? Hipercalórico de malto e soja. Dantuí, mas você falou que a malto é boa num vídeo e você falou que a soja é boa também. E por que é uma falcatrua então isso, né? Porque o vídeo de hoje é o quê? Você nem falou nada. Top 10 falcatruas que você provavelmente caiu. Falcatruas amadoras. E essa aqui, o que acontece é o seguinte, pessoal. Malto é bom, soja é bom. Só que não por R$300, por R$200. Então malto é barato, soja é barato. O que algumas indústrias vagabundas fazem? Elas vão pegar muito malto e muita soja, tá? Coloca só um cheirinho de whey e escreve no rótulo. Hipercalórico, whey protein, concentrado, isolado, caseína, não sei o quê. Só que quando você vai olhar, o negócio é 99% soja e 1% é whey. Mas eu tenho whey, eu posso colocar. Como é que eu detecto isso, Leandrão? Aí que tá, a fórmula não precisa ser aberta em termos de porcentagem. Então quando você pegar o rótulo, vai em ingredientes, e aí você vai ver nos ingredientes, o que vier primeiro é o que tem mais ali dentro. Então se o primeiro ingrediente for malto, tem mais malto do que qualquer outra coisa ali dentro, em termos de porcentagem. Isso é obrigado a se colocar. Então se você pegar um negócio que tem ali, malto, não sei o que, soja, aí tem um corante, não sei o que, é whey protein. Você fala, aqui não tem nada de whey protein, porque tem menos whey do que o próprio corante, por exemplo. Então você faz esses efeitos de comparação para você saber. Leandro Twin, você dá dica para os alunos e vem aqui também dar a mesma dica que você dá para o aluno, você dá para a gente aqui? Sim. Então por isso que eu peço muito que você clique no gostei, se inscreva no canal. Pois o número 9 é o colágeno. Você fala, tá, Leandro, mas o colágeno? E aí o que acontece? Você ingere o colágeno, ele vai quebrar em pequenas partículas que se chamam o quê? Aminoácidos. Leandro, mas eu não tenho aminoácidos no frango, no leite? Exatamente, em todas as proteínas a gente tem aminoácidos. E o seu corpo vai absorver essas pequenas partículas e lá dentro ele vai ver o que ele vai fazer com elas. Pô, lisina, manda para lá. Isoleucina aqui, valina aqui, já soma aqui. Essa daqui nós vamos transformar em ácido glutâmico, porque seu corpo pode produzir alguns aminoácidos a partir de outros. Então você começa a entender que é assim, tá, então se eu mandar colágeno, ele vai quebrar e vai usar como ele quiser. Exatamente. Por isso que a suplementação com colágeno é inútil, porque não chega colágeno na corrente sanguínea. Não tem como chegar na pele. Se o teu corpo quiser produzir colágeno, ele vai produzir. Se ele não quiser, ele não vai. Não adianta você mandar colágeno e achar que o colágeno vai para a pele. Seria o mesmo que consumir músculo de boi e achar que vai para o teu músculo. Enfim, vamos para o número 8. Suco detox. Por que é uma falcatrua? É porque é mal para a saúde? Não, não é mal para a saúde. É bom para a saúde. Só que não vai desintoxicar, gente. Porque pensa no seguinte, você está intoxicado. Se envenena aí com alguma coisa. Vamos fazer essa experiência, depois você escreve nos comentários se não morrer. Olha só, você se envenena com alguma coisa, você vai tomar um suco para desenvenenar? Para desintoxicar? Não, você vai procurar o pronto-socorro imediatamente. Talvez vão fazer uma lavagem, um carvão vegetal ativado, não sei. Então quer dizer, se você estiver intoxicado, você precisa desintoxicar. E não vai ser com batida de couve e água que vai fazer isso. Agora, é uma receita legal, nutritiva, saudável? Beleza. Agora, não vende como fórmula mágica, porque isso não é. Falcatrua número 7. Termogênico, que é cafeína pura por 200 conto. Você já viu isso aí? Então, olha só. O que acontece? Qual que é o princípio ativo mais eficiente termogênico natural que a gente tem hoje? Cafeína. Beleza. Então quer dizer, Leandro, que se eu colocar cafeína e um monte de palhaçada junto, a cafeína vai fazer 99% do produto? Isso. O que alguns termogênicos fazem? Pega a cafeína, coloca lá, coloca um monte de palhaçada junto, ou às vezes nada. Nada. Só coloca a cafeína, escreve no rótulo, cafeína. Cobra R$200. Só que faz um rótulo bonito, uma propaganda, põe o cara fortão para pousar com o produto. E aí você paga R$200 em cafeína. Tá vendo, mas quanto que custa a cafeína? Dá uma procurada a você, não vai por mim não. Eu posso te falar besteira e você vai acreditar porque eu tô numa relação de poder aqui. Eu tô falando, você tá prestando atenção. Pesquisa você. Entra lá e coloca cafeína manipulada, 200 miligramas. Dá uma olhada no preço da cafeína da Growth. Agora, você acha que vale a pena pagar 200 pau em 60 cápsulas de 210, 420 que seja, de cafeína, que fosse 120 cápsulas? Não vale. Falcatrua número 6, goji berry para emagrecer. Nossa, essa, olha, é a demência nutricional completa. É a zombaria com a sua cara. Porque não existe nenhum alimento que emagrece. Nenhum. Mas é alimento de 0 calorias. Mas ele por si só não emagrece. Ele não tem esse poder de fazer você perder gordura. Então não existe.
Se não fosse tudo, a goji berry tem calorias pra caramba. Por quê? Porque ela é uma fruta que tirou-se a água, desidratou. Toda fruta desidratada aumenta a densidade energética. Então as pessoas comiam goji berry achando que estavam, nossa, e na verdade estavam colocando muita caloria para dentro. Não, eu comi goji berry e emagreci. Você não sabe de nada, eu vou clicar no não gostei. O que acontece é que você emagreceu porque você fez dieta. Muitas pessoas associavam goji berry com a dieta. Então eu vou começar a comer bem e no meio da manhã eu vou mandar 30 gramas de goji berry. Show de bola. Não tem nada de errado aqui. Agora, você achar que você emagreceu porque fez isso? Não. Aqui, na verdade, é uma opção de uma boa alimentação. Eu comprava goji berry pra caramba e eu gosto do gosto. É bom, azedinho, show de bola. Só que comia dentro dos meus macros, seja para ganhar peso, quanto para perder peso. Agora, o que a mídia vomitou em você era que você ia emagrecer comendo goji berry por causa dele. Isso não é verdade. E chegou-se agora sim, agora é a demência farmacológica completa. Chegou-se a se encapsular goji berry. Número 5, ração humana. A ração humana, idem. Você pode perceber que as coisas aqui, algumas da lista pelo menos, são boas. Ração humana, legal. Juntou-se algumas coisas, só que de novo, qual que era a pegada da ração humana? Ah, é para emagrecer. Mas como que você vai emagrecer se tem semente de chia ali, que tem bastante caloria? Linhaça, que tem fonte de gordura, em pó, nossa. Não dá muita saciedade em comparação a outras fontes de gordura e ainda dá caloria pra caramba. Açúcar, tinha açúcar na composição, açúcar demerara, açúcar mascavo. O nome é bonito, né? A ração do Floquinhos. Então, o cachorrinho tinha a sua raçãozinha, não é mesmo, Floquinhos? Vem cá, chamei, você veio. E aí você fala, vou fazer a ração humana, porque a ração humana vai ter tudo que eu preciso para eu crescer forte, saudável, emagrecer. E pessoal, na verdade, só juntou um monte de coisa, não é, Floquinhos? Simplesmente juntou as coisas e é só isso. Não tem nada demais na ração humana, apesar de ser uma opção nutritiva e saudável. Número 4. Isso não está acontecendo, gente. Eu perco as esperanças no mundo. Gel redutor de medidas. Qual a chance disso funcionar numa escala de 0 a 100? 0. Né? Óbvio. Lantuim, mas o gel redutor, o que acontece? Quando eu passo ele esquenta a região e faz o corpo perder mais gordura dali. Olha, e eu sigo a filosofia de vida de grandes influenciadores. O Chaves. E ele falava para mim que não se pode discordar dos loucos. Então eu não vou discordar de você. Mas eu vou me posicionar de uma maneira diferente. Só, não tem como isso acontecer, né? Vai passar aqui, vai esquentar a região, e vai pegar gordura daqui por quê? Porque está na pele, não está nem no adipócito. Tem uma série de fisiologia para se chegar a queimar a gordura de uma determinada região e uma coisa de uso tópico. Vai funcionar? Não vai funcionar. Então o gel redutor de medida é uma falcatrua das grandes. Essa é das grandes mesmo. Número 3. Essa é um pouquinho mais antiga, ali da década de 90, que é a máquina de choque para hipertrofia. Pensa comigo. Botava um cara fisiculturista. O cara era enorme, o cara. Aí botava um choque, aí você começa a fazer as perguntas. Uma máquina de choque não é tão caro. Tá, não é barato, mas não é incomprável. Parcelando a gente compra. Para ficar desse tamanho, por que todo mundo não usa isso aí? Por que não tá todo mundo grande? Não precisa fazer nada. Gasta lá tantos reais, parcela em 12, coloca aqui, cresce aqui. Tá todo mundo fisiculturista. Por que não funciona? É óbvio. Não, mas é que o choque ele estimula a contração muscular e aí com isso, tá. Então eu poderia até concordar, mas aí seriam 2 pessoas falando besteira ao mesmo tempo. Já é muita gente. Por quê, pessoal? Porque fazer uma contração muscular não quer dizer nada, ó. Contração muscular. Isso aqui vai gerar hipertrofia? Não. É uma contração involuntária naquele caso, porque você não quer e o choque faz acontecer. Então isso não tem eficiência nenhuma. 0. Número 2, uma falcatrua agora um pouco mais refinada. Tá? Essa aqui a galera cai mesmo, por isso que eu deixei mais para cima. Quando às vezes você vai passar com um médico e ele te arrebenta, mas te arrebenta de exames. Vai dizer, não, Neto, mas eu cheguei lá e falei que fazia 2 anos que eu não tirava exames. Tá, você tem alguma reclamação? Não, tô tranquilo. Como é que tá a libido? Legal. E o humor?
Legal também. Pressão arterial, tudo 10. Disposição, bom. Fome, bom. Para que você vai arrebentar esse cara de exames de sangue? A gente tem que checar a saúde. Eu já falei aqui no canal os exames mais importantes, já falei a importância de cada exame. Tem algumas coisas que são silenciosas, isso é óbvio. Só que algumas coisas a gente consegue eliminar fazendo uma anamnese. Tá, mas qual que é o mal de eu fazer um monte de exames? Não, realmente, mal não tem nenhum. Ah, vou checar uma taxa que eu tenho quase certeza que está boa e vai estar boa mesmo. Beleza. Só que, se isso sai do teu bolso e esse profissional ganha comissão acerca disso, começa a se tornar algo que já até mexe um pouco com a vaidade. Isso nos leva ao número 1. O número 1 é a mesma coisa, só que com fitoterápicos. Então, o que acontece? Isso médico, nutricionista, né? Infelizmente, alguns, felizmente não todos, têm parcerias com farmácias de manipulação, tá? E eu garanto isso para vocês sem nenhum tipo de dúvida. Minha clínica em São Paulo, Moema, eu não tenho parceria com ninguém, tá? De farmácia de manipulação nem nada. E eu recebo corriqueiramente, tá? Por justamente não ter, né? E ter uma mídia até boazinha, propostas de assim, ó, o que você indicar na nossa farmácia é 30%. O que você indicar, 40%. E pessoal, vamos fazer umas contas. Para bater uma fórmula de R$1.000 não é difícil. Então vale muito mais a pena eu cobrar, caso eu não tenha nenhum tipo de decência social, lógico. Ao invés de eu cobrar R$500 numa consulta, eu cobrar R$100 e colocar um manipulado de 1.500. Que já vai me dar 500. Então eu ganhei 600 na consulta. E é o que muita gente faz. Cobra a consulta barata, passa fórmulas caras, diz o seguinte, ó, só vai crescer, só vai perder gordura com essa fórmula. Essa fórmula aqui vai ser bem forte o resultado. Como ele está numa relação de poder, então a pessoa está ali, está confiando nele, né, já fica aquela coisa um em cima, outro embaixo, para a pessoa aceitar e falar, bom, o cara está falando, porque aí depois como é que eu vou cobrar o resultado? Eu achei nele, ó, mas você fez a fórmula? Não fiz. Então eu não cobrar resultado. Falei para você fazer desse jeito. E, às vezes, o que é pior de tudo, pode-se passar uma fórmula com um monte de coisas inúteis e caras e colocar uma que funciona. Lembra da história do termogênico? De novo. Só que, às vezes, algum profissional pode prescrever uma oxandrolona. Uma oxandrolona vai, né? Óbvio. Só que você põe um monte de fitoterápico juntos que não serve para nada. E aí a fórmula fica super cara, ele coloca bastante dinheiro no bolso. E você, meu amigo, perdeu o dinheiro, até às vezes teve o resultado, mas teria gastando muito menos. Dantuim, que legal esse lance das falcatruas e tal, né? Você tem algum outro vídeo para indicar bacana? Eu vou indicar esse vídeo aqui, ó, que são 15 curiosidades sobre a área fitness. Coisas muito interessantes que você vai gostar bastante de saber. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, hein?